Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar as nossas aulas do EAD. Vocês vão ter uma ou mais disciplinas, não sei ainda exatamente quais, no formato EAD. No formato EAD, vocês têm 4 fases da disciplina, fase 1, 2, 3 e 4. Em cada uma dessas fases, a gente vai fazer uma live para vocês, tá? A intenção dessa live é dar uma explicada um pouquinho mais prática, digamos assim, daquele material que está lá no AVA para vocês, da disciplina específica, tá bom? Eu vou tentar trazer também algumas coisas a mais para vocês entenderem melhor cada uma das disciplinas, tá? Então, a nossa base da conversa nessas lives vai ser o material que está lá no AVA. Mas isso não significa que eu não possa trazer algo a mais para vocês, para ajudar na didática, explicar um pouquinho melhor o passo a passo de cada um desses assuntos, tá? Então sejam bem-vindos. Lembrem-se que vocês têm tarefas a serem executadas lá no portal, lá no AVA, tá? E muito importante que vocês sigam as datas que estão lá no AVA. Se vocês perderem as datas, vocês podem inclusive perder nota, dependendo da atividade, tá? Então, sigam com cuidado as instruções que estão lá no AVA para cada disciplina. Não se esqueçam de ver as dicas do professor, os pequenos vídeos que tem lá, de fazer os desafios, de ver o Saiba Mais, os exercícios que estão à disposição. Assim vocês podem aprender um pouquinho mais sobre cada um desses assuntos. Eu acho que vocês vão ter muita facilidade daí, se vocês fizerem todas as atividades que estão previstas lá no AVA, tá? É claro que aqui a nossa live, ela também vai servir um pouco para a gente tentar tirar dúvidas, né, de vocês, algumas eventuais dúvidas. Isso, se eu estou à disposição para vocês, se for necessário, sem problema algum, se eu souber responder também, é lógico, né? Então, eu queria dar as boas-vindas para vocês na disciplina de controle estatístico de processos. Essa é uma disciplina muito importante, principalmente nas engenharias, mas também ela é muito utilizada, por exemplo, na farmácia, na questão dos alimentos e etc. Hoje, por exemplo, para você fazer uma fábrica de produtos farmacêuticos, qualquer que seja, produtos de beleza, por exemplo, você precisa ter qualidade nos teus produtos e principalmente controle de qualidade. E uma das ferramentas mais importantes para controle de qualidade é o controle estatístico de processos. Assim você pode ver como está o teu processo, usando de ferramentas científicas, de ferramentas de cunho estatístico para isso, tá? Então a gente vai conversar durante esse semestre sobre controle estatístico de processos. Pessoal, eu preparei uma pequena apresentação aqui para vocês, então eu vou tentar passar essa apresentação e discutir um pouquinho mais sobre os assuntos que estão ali. Nós vamos ter 4 lives, tá? Isso que eu esqueci de falar, a gente vai ter 4 lives durante o semestre. Cada live é uma fase, então tem a fase 1, uma live, fase 2, uma live, fase 3, uma live, fase 4, uma live. E nessa primeira fase, a fase 1, a gente vai ter uma live correspondente às 4 primeiras aulas. Então, fase 1, aula 1, fase 1, aula 2, fase 1, aula 3 e fase 1, aula 4. Sem mais demoras, eu quero passar aqui para vocês, então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês.
Ele deve estar compartilhando. Eu vou deixar nessa forma, pessoal, opa, eu só vou... Eu vou deixar nessa forma, porque nessa forma eu consigo usar minha caneta aqui para poder escrever ali no material, tá bom? Então vamos começar com controle estatístico de processos. Essa é a primeira live que vocês vão ter na disciplina e ela é correspondente à fase 1, as 4 primeiras aulas. Pessoal, antes de tudo, a gente tem que discutir algumas coisas básicas, né? Provavelmente vocês já discutiram isso em outras disciplinas, ou mesmo em alguma ocasião específica, dentro de uma empresa, com um amigo e etc. Mas uma pergunta que a gente tem que fazer, obrigatoriamente, é: qual o objetivo de uma empresa? Para que serve uma empresa? Ah, professor, a empresa serve para dar dinheiro para o dono da empresa. É óbvio que ela serve para dar dinheiro para o dono da empresa. Senão o cara nem investiria dinheiro nisso. Mas como que ele vai ganhar dinheiro? Como que ele vai obter esse lucro? Ele vai obter esse lucro vendendo o produto, processo ou serviço dele, certo? Sem problema algum. Então, o objetivo da empresa é vender. E ela só vai conseguir vender se ela satisfizer as pessoas. Então, tem uma empresa de refrigerante qualquer, marca XYZ. O objetivo dela é dar lucro. Mas como que ela vai dar lucro? Vendendo. E como que ela vai vender? Só se ela satisfazer as pessoas. Então, a marca XYZ tem que ser feita de tal maneira que as pessoas, ao consumir aquele produto, elas gostem daquele produto, se sintam satisfeitas com aquele produto, e daí elas vão comprar outras vezes, vão consumir mais, mais e mais. Então, a gente pode dizer, na verdade, que o objetivo básico de uma empresa é contribuir para a satisfação das pessoas. Então, toda empresa, pessoal, ela tem que ter como prioridade o consumidor. É claro que ela quer ganhar dinheiro, ela quer obter lucro, mas ela só vai fazer isso se ela colocar como prioridade o consumidor. Se ela tratar mal o consumidor, fizer um produto que o consumidor não quer consumir, ela vai vender? Não, não vai vender. Então ela não vai ter lucro. Então, o objetivo básico, primordial, principal de uma empresa é sempre fazer com que as pessoas se sintam satisfeitas com o produto, processo, serviço que a própria empresa produz. É claro que daí, obviamente, a gente já falou até, ela tem objetivos secundários, né? Como, por exemplo, conter os custos dela para ter um preço mais alto, com maior lucro, o atendimento, tanto em quantidade, local, data de entrega, etc. Mas o objetivo principal, ou um dos objetivos principais, que vai contribuir para que as pessoas fiquem satisfeitas, é a tal da qualidade. Deixa eu até pegar minha caneta aqui. Opa, caneta. Eu vou colocar na cor vermelha e até uma espessura um pouquinho maior, tá? Então, é a tal da qualidade. É isso que interessa ao consumidor final. É claro que ele também quer preço baixo, óbvio que ele quer preço baixo. Mas ele não vai comprar qualquer coisa só porque tem preço baixo, tá certo? Lembrem-se disso. Então, como eu falei para vocês, o objetivo primordial é a satisfação das pessoas. E daí eu tenho vários grupos aí de pessoas: os consumidores, os empregados, os acionistas e os vizinhos da empresa, né? Os vizinhos, eles querem contribuição social. Como? Que se dê emprego, que a região fique melhor, etc. Os acionistas querem produtividade, querem lucro. Os empregados querem crescimento do ser humano. Então, o empregado que começa lá no chão de fábrica, numa função mais simples, ele quer ter a possibilidade de subir, subir, subir. Mas os consumidores, eles querem qualidade, tá?
O grande problema é o que significa qualidade. É difícil dizer o que significa qualidade, né? Qualidade pode ser uma definição para uma pessoa, outra definição para outra. Então, a palavra qualidade vem do latim qualitate. E como eu coloquei ali, é um conceito extremamente subjetivo. Por quê? Depende do modo de ser da pessoa, né? A gente pode dizer que qualidade é a propriedade de qualificar os mais diversos serviços, objetos, indivíduos. Então, depende muito da percepção de cada pessoa. E daí entram diversos fatores, né, nessa formação da percepção, como, por exemplo, a cultura, o próprio produto ou serviço prestado. Tá? É claro que tem outra coisa ainda que vai influenciar na qualidade. As necessidades e expectativas vão influenciar diretamente na definição. O que significa isso? Você vai num restaurante que tem um nome magnífico, todo mundo fala bem do restaurante. Você já chega com uma expectativa alta. Então, por melhor que seja a comida naquele restaurante, como todo mundo falou, maravilhas, é fantástico, não sei o que mais, o que acontece? A pessoa vai com uma expectativa que é uma qualidade lá na lua, né? Dessa comida que eles vão servir. Agora, você vai num restaurante mais simples, é uma casinha mais simples e tal, e etc., não tem muita badalação, não se fala na TV sobre esse restaurante, a tua expectativa é mais baixa. Então, você entra com outro espírito. A comida pode ser não assim premiada ou feita por um chefe francês, mas a comida estará muito boa. E você vai qualificar aquela comida como de boa qualidade, tá? Então vocês podem ver que o conceito de qualidade realmente é muito subjetivo, né? A qualidade depende de várias coisas. Uma das coisas é o controle. Então, aí a gente pode começar a falar em controle de qualidade. Controle significa inspeção, verificação, supervisão. A gente pode até dizer coerção, né? Aquele chefe brabo que fica de olho em você o tempo todo, ver se você está fazendo tudo certinho, se você não está descansando, tem que trabalhar bastante, etc. E o controle, na verdade, principalmente o controle de qualidade, ele começou lá nos Estados Unidos, mas ganhou muita força no Japão. Então, ele está entremeado dentro da cultura japonesa, inclusive, nas diferentes hierarquias dentro das empresas, como na administração, na gerência, etc. E quando você fala controle, e pode falar controle de qualquer coisa, mas no nosso caso aqui agora é controle de qualidade, a gente tem duas partes básicas que você tem que pensar quando vai fazer controle, principalmente controle de qualidade. Primeiro, rotina, e o segundo é melhorias. Bom, gente, rotina, o que é rotina? É permanecer no rumo atual, obedecer normas, evitar mudanças. Eu todo dia acordo no mesmo horário, saio de casa no mesmo horário, pego o mesmo ônibus ou para a mesma empresa, faço a mesma coisa. No final do dia, eu volto para casa no mesmo ônibus, chego em casa, vou jantar, vou tomar banho e vou dormir. Isso é minha rotina. É sempre fazer a mesma coisa. Isso é muito bom em uma empresa, principalmente em controle de qualidade. Se você faz a coisa certa e faz sempre a mesma coisa, a tendência é não ter problemas de controle de qualidade. E se por acaso ocorrerem problemas, vocês têm que ir lá na causa fundamental, o que fez com que esse problema surgisse, e daí você vai consertar para prevenir a repetição. Gente, uma rotina bem montada vai ser sempre benéfico à empresa, porque a empresa vai continuar a produzir os mesmos produtos com a mesma qualidade, com o mesmo custo, na mesma quantidade e na mesma velocidade, inclusive. Eu falei para vocês que qualquer tipo de controle, inclusive o nosso controle de qualidade, ele também precisa de um outro fator, que são as melhorias, né?
Melhoria é uma mudança. Melhoria, a gente pode dizer que é um movimento decisivo para níveis de desempenho que a empresa nunca alcançou antes. Então, eu estou fazendo tudo certo, mas posso melhorar? Eu posso melhorar o meu sistema, melhorar o meu produto, melhorar o meu processo? Então, quando a gente fala em controle, a gente está falando de rotina e a gente também está falando de melhoria. Então, de rotina e melhoria. Rotina é estabelecer e manter sempre os mesmos padrões. Então, eu vou atuar metodicamente na causa fundamental dos problemas para garantir que não haja reincidência. Rotina significa previsibilidade. E a melhoria? Então, as melhorias são sempre feitas a partir da situação vigente por etapas, como se fosse uma escada, né? E as melhorias devem ser direcionadas. Quando a gente fala de melhoria, melhorar o meu produto, melhorar o meu processo, estou falando de competitividade. Bom, pessoal, a gente já falou o que é qualidade, a gente já falou o que é controle, e agora a gente tem que falar de uma outra coisa muito importante. Parece um negócio besta, né? Mas a gente precisa falar de processo. Processo significa método, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Vem do latim procedere, que é relacionado com percurso. Você ir através de um percurso. Significa avançar, caminhar para frente. Então, quando a gente une controle com processo, a gente obtém controle de processo, significa o quê? É manter estável, rotina, e melhorar, melhoria, um conjunto de causas que afetam os vários itens de controle da área a ser gerenciada. Eu estava falando de controle de qualidade para vocês, né? Isso é básico. Em qualquer empresa, absolutamente qualquer empresa, mesmo que seja empresa só de serviço, tá, pessoal? A gente fala que controle de qualidade é um sistema adotado para medir a qualidade de serviços e produtos de acordo com as especificações técnicas. Interessante que antigamente, há um tempo atrás, controle de qualidade, o que significava? Era somente dado pela ausência de defeitos e a presença de qualidade no produto final. Nada mais. Então, o controle de qualidade era feito só no produto final. Em Feigenbaum, em 1956, já começou com uma nova ideia, que hoje é muito adotada: o controle da qualidade total. No controle da qualidade total, a gente vê a qualidade de vários ângulos diferentes, ou melhor, o controle de qualidade de vários ângulos diferentes, como, por exemplo, orientação ao cliente, qualidade no serviço, atendimento e produto, controle de processo, investigação de causa, identificação das necessidades do cliente e evitar erros já cometidos. Assim, eu estou vendo de um amplo espectro de todos os lados possíveis para melhorar ainda mais o meu serviço. A qualidade tem alguns atributos. Gente, como eu falei para vocês, né? A sobrevivência da organização depende de satisfazer as pessoas. E para isso a gente precisa de qualidade intrínseca, entrega, custo, segurança e moral. Quando a gente está falando de moral, representa o espírito do trabalhador, se ele está motivado, se ele está com vontade. Isso é um ponto básico em uma organização qualquer. Se o colaborador não está afim, meu amigo, acabou a tua empresa. Um outro atributo da qualidade é a qualidade intrínseca, né? Se refere à qualidade do teu produto, serviço. Está de acordo com as especificações? Está de acordo com o que o cliente quer? Está de acordo com o que se prometeu para o cliente? Ótimo. Outro atributo da qualidade é entrega. Significa apresentar ao cliente um resultado, um produto. O cliente quer que seja entregue na hora certa, local certo e quantidade certa. Aliás, pessoal, isso daí é a base da logística, tá? Um outro atributo da qualidade é o custo. É claro, tem que beneficiar sempre o teu cliente.
o melhor custo-benefício. O cliente quer o melhor produto possível ao menor custo possível. E, finalmente, a segurança. Tanto segurança interna, durante o processo produtivo, lá na tua fábrica, não machucar ninguém na fábrica, quanto a segurança externa, quer dizer, quando eu vender o meu produto ao cliente, vai fazer algum mal ao cliente? Então, são esses os atributos básicos da qualidade. Bom, então, pessoal, já vimos controle, já vimos processo, já vimos controle de processos, já vimos qualidade, já vimos controle de qualidade. Agora eu quero apresentar uma ferramenta muito importante que serve para controlar a qualidade dos processos. É o controle estatístico de processos. Tá? O controle estatístico de processos, ele prevê que vocês introduzam ferramentas de cunho estatístico no processo de vocês, desde as entradas, transformação, as saídas, que são os produtos e serviços, até chegar ao cliente final. Então, eu vou introduzir métodos estatísticos para ver se está tudo certo. Para isso, eu preciso fazer inspeções de recebimento, de processo, inspeção final e identificar expectativas e necessidades dos clientes. O controle estatístico de processo, que a gente fala vulgarmente SEP ou SPC, né, o Statistical Process Control, a gente diz que é uma técnica de cunho estatístico usada para verificar a qualidade de um produto durante seu processo de produção. Vocês podem, assim, traduzir mais ou menos assim, ó. Controle, manter algo dentro dos limites estabelecidos, padrões. Estatístico, obter conclusões com base em matemática, dados e números. E do processo, conjunto formado por máquinas, material, mão de obra, meio de medição, métodos e meio ambiente. O controle estatístico de processos, pessoal, sempre tem algumas etapas básicas que a gente tem que fazer para implementar no dia a dia da empresa. Quer dizer, fazer com que a empresa use o controle estatístico de processos no seu dia a dia de forma bem normal, de forma bem comum. Essas etapas são, em primeiro lugar, o planejamento para a implantação. Então, além de observar os aspectos que a gente já falou anteriormente, é recomendável que essa fase conte com a participação dos colaboradores da área de produção, principalmente visando ampliar o comprometimento desses colaboradores, e que nela seja investido adequadamente tempo e esforço, procurando reduzir a necessidade de alterações posteriores à implantação. O planejamento para a implantação do controle estatístico de processos. Eu tenho que ver, em primeiro lugar, se meu sistema, o chão de fábrica, comporta que eu faça observações, inspeções, que tipo de inspeções eu posso fazer, que tipo de dados eu consigo levantar. Senão, eu tenho que mudar alguma coisa no meu sistema de produção. Mas, principalmente, as pessoas que trabalham ali, elas precisam estar motivadas. E vocês, como gerentes, vocês têm que motivar esses colaboradores, mostrar para eles o quanto é importante. Antes de implementar, propriamente dito, a gente vai fazer um treinamento com o controle estatístico de processos. Então, antes da implantação efetiva, as pessoas precisam ser capazes de realizar todos esses processos, interpretar os dados coletados no controle estatístico de processos. E daí a gente vai implementar propriamente dito, ou vai fazer a chamada implantação efetiva. Nessa implantação efetiva, temos duas subetapas, que é o início do monitoramento, onde que a gente vai inspecionar e levantar dados, e o cálculo dos limites de controle. Limite de controle eu já vou falar para vocês, inclusive, tá? E ao longo do tempo, então, a gente vai fazer o acompanhamento e consolidação.
Aqui eu tenho 3 etapas. Avaliação da sistemática de ação, para ver se tudo que a gente planejou e colocou em prática está funcionando da forma correta. Análise da estabilidade dos processos, se os processos sempre funcionam da mesma maneira. Lembrem-se, rotina, 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 rotina. Isso é uma das bases para a qualidade, rotina, tá? E análise da capacidade dos processos, que também eu já vou falar um pouquinho daqui a pouco. É lógico que ainda inclui a avaliação dos resultados obtidos através da implantação do controle estatístico de processos e a identificação de melhorias futuras dela advindas. Se lembram? Qualidade, rotina, 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 melhorias, melhorias, melhorias. Não se esqueçam disto. Vamos lá. Primeira etapa, planejamento. Em primeiro lugar, a gente precisa saber quais são as características e qualidade que são relevantes para o cliente. O que o cliente quer em termos de qualidade? Ele quer mais visual? Se for comida, ele quer o sabor? Ou quer embalagem? Conservação? Sei lá. Vocês têm que descobrir isso. Daí, a gente vai naqueles processos nos quais essas características são construídas. O que o cliente percebe por qualidade? Isto. Então, a gente vai nos processos onde isso acontece. Daí, a gente levanta as variáveis a serem controladas em cada um dos processos. Então, eu vou escolher assim, o que eu vou controlar? O peso? Eu vou controlar a velocidade? Eu vou controlar a coloração? Sei lá o quê. E daí, eu tenho que ver a capacidade do sistema de medição para ver se é possível fazer isso. Determinar os responsáveis pela ação, principalmente no caso de sistema sinalizado descontrole, e determinar as ações a serem tomadas, principalmente no caso de haver descontrole do sistema. Essa etapa é muito importante, porque aí a gente começa a ver um fator primordial dentro do controle de qualidade e mais detalhadamente aqui no controle estatístico de processos. A tal da variabilidade. Pessoal, é o seguinte, só entre a gente aqui. 2 produtos ou características nunca são exatamente iguais. Qualquer processo tem fonte de variabilidade. Se você for numa linha de produção e pegar 2 produtos que saíram ali da linha de produção, pode ser um agora, um bem depois, né, ou saíram juntos, eles não são exatamente iguais. Por melhor que seja o processo, eles podem ser muito, muito, muito parecidos. Se o processo é bem controlado, eles vão sair muito parecidos. Agora, se o processo é mal controlado, vai ser um de um jeito, outro de outro jeito. Então, as diferenças entre os produtos podem ser muito grandes ou muito pequenas, mas elas sempre estarão presentes. E por que surgem essas diferenças, essas variações? Gente, o tipo de matéria-prima. Algumas vezes a matéria-prima não tem a mesma qualidade. Uma partida de matéria-prima vem de um jeito, outra vem de outro. O ajuste das máquinas. Algumas vezes um operador ajusta de um jeito, outro de outro jeito. Depende do produto, até a temperatura ambiente, a umidade do ar pode provocar isso, né? Um certo momento do dia está mais quente, está mais frio, tem maior umidade no ar, menor umidade do ar, está mais seco o ar. Obviamente, o desgaste natural das máquinas também, né? Troca de turno, isso é um problema, porque o cara, no final do turno dele, está cansado, o outro está vindo a toda, né? E também, obviamente, habilidade e experiência do operador. O operador inexperiente tende a fazer mais erros do que o operador experiente, que já está ali há muito tempo. A gente tem as variáveis de entrada que são consideradas controláveis, tá? São aquelas que a gente pode mensurar, medir previamente e manter sob sua responsabilidade.
como peso, tamanho, peso, volume, etc. E tem as variáveis de entrada não controláveis, que é difícil a gente no dia a dia controlar elas, como ação do tempo, variação na temperatura, na matéria-prima, fadiga e humor dos operadores e assim por diante. É aquele cara que brigou com a esposa, vem de mau humor para o trabalho, ou a mulher que brigou com o marido e vem de mau humor para o trabalho, ou a pessoa pegou uma gripe, não está bem disposta, ou a pessoa não dormiu bem, então ela não está muito disposta, ficou com um pouco de mau humor e assim por diante, tá? Então, quando a gente vai fazer esse controle estatístico de processos, a gente tem que se lembrar que os produtos têm grande, ou podem ter variabilidade, e que eu tenho as variáveis de entrada que são controláveis e aquelas que não são controláveis. A gente também pode ter o que chamamos de defeitos crônicos. O que significa crônico? O que acontece sempre, tá? Então, são inerentes ao próprio processo, estão sempre presentes nos resultados, não causam mais surpresa na recorrência, porque são defeitos conhecidos. E também tem os defeitos esporádicos. Esporádico significa acontece de vez em quando. Não acontece sempre. Então, eles representam desvios em relação ao que o processo é capaz de fazer. Por isso mesmo, eles são mais facilmente detectáveis. O produto sai sempre assim, de repente sai um produto assado. Pronto, eu já detectei na hora, né? Porque ele é bem diferente dos outros. Mas ele não acontece sempre, por isso é chamado um defeito esporádico. E como eu falei, isso pode ter diferentes causas, né? Podem ser inerentes ao processo, entre as causas comuns ou aleatórias, né? Inerentes ao processo, muitas causas pequenas que juntam, que se juntam ali ao processo. Essas causas comuns aleatórias normalmente precisam de uma grande mudança. A melhoria de qualidade do produto a partir dessas causas comuns ou aleatórias necessita de decisões gerenciais. E são exemplos: treinamento inadequado, produção apressada, manutenção deficiente, equipamento ruim e assim por diante. Agora, que tem as causas especiais ou assinaláveis. São desvios do comportamento normal do processo e atuam esporadicamente, de vez em quando. Então, uma ou poucas causas produzem grandes variações do processo. Sua correção, em geral, justificável, porque vale a pena gastar dinheiro e normalmente pode ser feita na própria linha de produção. A melhoria da qualidade pode, em grande parte, ser atingida por meio de ações locais, que não envolvem investimento significativo. Por exemplo, máquina desregulada, ferramenta gasta, oscilação temporária de energia e etc. Gente, causas comuns? Causas comuns são relativas são feitas ações sobre o sistema inteiro e resolve 85% dos problemas do processo. Causas especiais no local específico de trabalho e resolve em torno de 15% dos problemas do processo. Com certeza você já viu um gráfico desses daqui. É chamado um gráfico de distribuição normal. O que significa? Eu falei para vocês que todo processo tem variabilidade, né? Isso se demonstra bem em um gráfico de distribuição normal. Eu tenho uma média onde os produtos devem estar. E normalmente esses produtos estão em 90%, ou vamos dizer assim, até 95% dentro dessa faixa. Alguns produtos, ou 2,5%, alguns produtos estão abaixo e alguns produtos estão acima da faixa, tá? Essa variável observada. Isso daqui se chama um gráfico de distribuição normal. Por quê? Porque esse gráfico, ele demonstra que
mesmo num processo normal, sem problema algum, grande parte dos teus produtos vai sair conforme a especificação. E uma pequena parte, tanto para cima quanto para baixo, vai sair com algum tipo de defeito, com algum tipo de variabilidade não desejada. Tá? Isto é normal. Vamos dizer assim, 90% dos alunos, 95% dos alunos vai passar direto na disciplina. 5% dos alunos não vai passar direto na disciplina. Ou 95% dos alunos vai ter média em torno de 8. Só que 5% vai ter média abaixo de 8 e 5% acima de 8. Isto é distribuição normal. E assim funciona tudo na natureza, funciona tudo para o ser humano. Outro tipo de gráfico que a gente pode utilizar no controle estatístico de processos é o histograma. É um gráfico de barras, vocês estão vendo aqui, que associa valores de uma característica da qualidade dividido em pequenos intervalos. Olha aqui, ó, 69,5 a 72. 72 a 74,5, 74,5 a 77, 77 a 79, 79 a 82, 82 a 84, e assim por diante. Cada barra dessa significa um pequeno intervalo. E aqui a gente coloca, na vertical, a gente coloca a frequência que cada um desses intervalos surgiu. Se vocês olharem aqui, a gente tem um gráfico de distribuição normal. A maioria dos dados está nas frequências centrais. Alguns poucos estão nas frequências abaixo e alguns poucos estão na frequência acima. Existem vários tipos de histograma, né? Então, aqui, por exemplo, tem o histograma geral, que esse é a distribuição normal. Se vocês verem aqui, esse assimétrico, ele tem uma distribuição um pouquinho mais de um lado do que de outro. Esse é tipo de espinhadeiro, né, que desce. Esse daqui tem um pico isolado, né, depois tem outro aqui, pequenininho. O tipo achatado, onde que parece um casco de tartaruga, né, ele distribui mais para cima e para baixo, né. Esse daqui tem picos duplos, então ele tem dois momentos onde que as frequências sobem e assim por diante. Qual é o ideal de histograma para a gente encontrar num controle estatístico de processos? É a distribuição normal, o tipo geral, porque aqui vai significar que a maioria está dentro do intervalo que a gente quer. Só alguns poucos estão acima e alguns poucos estão abaixo. E tanto esse acima quanto abaixo estão fora da qualidade. Professor, o ideal seria um outro histograma, né? Seria assim, né? Só assim. Não, esse não é o ideal. O ideal é aquele que só tem uma frequência e estão todos os produtos naquela frequência desejada, naquela coluna desejada. Isso acontece? Não, nunca. Gente, eu falo para vocês, nunca vai acontecer. E daí, no controle estatístico de processo, uma coisa importante que a gente tem que fazer é a coleta de dados, né? Então, a coleta de dados se dá basicamente por amostragem. A gente vai fazer uma amostra. Por quê? Eu produzo parafuso. Eu produzo 1 milhão de parafusos por dia. Tem como eu medir 1 milhão de parafusos por dia? Não. Então, eu vou pegar uma amostragem dentro da população inteira que está no processo, eu pego alguns itens, isso é chamado amostra, e faço a medição. Esses vão ser os meus dados que vão entrar para o controle estatístico de processo. A partir da análise desses dados, eu tenho uma conclusão. Opa, meu processo está maravilhoso. Continue assim. Meu processo está uma porcaria, estou cheio de problema, vou ter que voltar no processo e melhorar. Eu faço uma nova amostragem, faço uma medição e contagem desses itens amostrados, analiso esses números, interpreto esses números dentro do conceito
controle estatístico de processo e volto para o meu processo. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Literalmente, a gente praticamente nunca para. Uma ferramenta que a gente pode utilizar dentro do controle estatístico de processos é o chamado gráfico sequencial. Pessoal, gráfico sequencial é um gráfico onde que você coloca os dados em sequência. Simplesmente assim, tá? Então, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Aqui eu tenho uma média. Olha, na verdade, esse é o ideal. Todos os dados têm que ser em torno disso. E daí aqui são os dados que eu vou obtendo ao longo do processo. Olha, praticamente, ó, não tem nenhum em cima da linha. Ah, tem um aqui, ó, em cima da linha. Só um foi ideal. Opa, mas professor, tem alguns que estão muito perto da linha do ideal. Ótimo. Essa é a variabilidade que eu falei para vocês. Mas professor, e esses daqui? Esse e esse. Eles estão bem mais longe, tá? Então, eles requerem uma preocupação um pouquinho maior. Esses daqui estão bem perto. Faz parte da variabilidade natural de qualquer amostragem, de qualquer produto que você vai produzir, tá? Mas tem alguns aqui que estão muito longe daquela variabilidade natural. Ou melhor dizendo, da variabilidade aceitável, tá? E isso é muito importante. E um gráfico sequencial, ele está ali exatamente para nos mostrar quais são os dados que saem muito da variabilidade natural. Eu tenho uma variabilidade natural, um pouco acima, um pouco abaixo do ideal, tudo bem, né? Mas aqueles que saem muito, opa, esses são problema. E daí, a partir desse gráfico sequencial, a gente cria a chamada carta de controle. O que é a carta de controle? Olha, é basicamente o seguinte, essa linha central, como eu já falei para vocês, é o ideal. Essa linha pontilhada que está acima é o limite superior que a gente vai aceitar. E aqui a linha pontilhada que está abaixo é o limite inferior que a gente vai aceitar. Então, quando a gente pega dados do nosso processo de produção, faz uma amostragem, faz a medição, e daí coloca numa carta de controle, a gente vai ver exatamente quais são os dados que estão fora dos limites que eu mesmo coloquei. Olha, o meu produto, o ideal é que ele tenha espessura de 1 milímetro, tá? Mas ele pode variar para 1,2 milímetros ou 0,8 milímetros. Significa o quê? O ideal é 1 milímetro. Se eu puder produzir todos com milímetro, vou produzir todos com milímetro. Ótimo, maravilhoso, fantástico. Mas ele com 1 milímetro e 1,2 milímetros, ele ainda pode ser usado sem problema. Assim como com 0,8 milímetros. O problema é quando ele fica com espessura maior que 1,2 ou menor do que 0,8. Não dá para usar. Então, aqui eu coloquei o limite superior e o limite inferior. Deixa eu até pegar aqui meu marca-texto, ó. Limite superior, ideal e limite inferior. Então, com isso, eu consigo mostrar em um simples gráfico, chamado carta de controle, como está a distribuição dos meus dados, tá? Olha aqui de novo, ó, limite superior de controle, que é o ideal, né? E limite inferior de controle. Eu posso ter várias cartas de controle com várias configurações diferentes. Olha aqui, ó. Essa daqui tem limites, tem pontos fora do limite, tanto superior quanto inferior. Olha essa daqui que legal. Ela tem uma sequência acima do ideal, mas abaixo ainda do limite superior,
e uma sequência abaixo do ideal, né? Mas ainda dentro do limite inferior. Olha essa daqui, isso aqui é o tempo, tá? Aqui é o tempo. Então, nessa daqui, no primeiro tempo ele sobe, tem uma tendência a subir, e no segundo tempo desce. Provavelmente, o que aconteceu? Ele viu que estava subindo aqui e que ia provavelmente fora do limite superior. Daí ele fez uma ação corretiva aqui. E daí os dados começaram a descer. Olha essa daqui, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tem muitos dados muito nas extremidades. Aqui, esse é próximo ao limite, ao ideal, né, ao limite de controle. Então, aqui está o limite superior, aqui está o limite inferior, e você vê que ele varia, mas varia pouco, tanto para cima quanto para baixo. Agora, aqui, ele está com todos os dados dentro do limite de controle superior e limite de controle inferior. Então, esse é um processo sob controle. Isso daqui também é um processo sob controle. Isso daqui também não deixa de ser um processo sob controle. Isso também é um processo sob controle. E assim por diante. O único que não é sob controle é esse primeiro aqui, que tem pontos fora dos limites de controle. E daí a gente pode usar, tem algumas ferramentas de estatística básica, são chamadas as medidas de centro e variabilidade. Então, a gente precisa normalmente conhecer onde está o centro dos dados e quão grande, qual é o tamanho da variação em torno desse centro. Eu já vou mostrar para vocês. Tá? Então, esses gráficos são muito úteis para ter uma visão clara e objetiva dos dados, mas, por vezes, torna-se necessário resumir os dados de uma forma numérica. Colocar os dados num gráfico lindo, maravilhoso, fantástico. Mas, algumas vezes, a gente precisa colocar esses dados de uma forma numérica. Então, vem as medidas de centro e variabilidade. A gente tem a média aritmética, tá? Onde que eu somo todos eles e divido pelo número de dados. A amplitude, onde que eu pego o maior dado de toda a carga de controle e diminuo o menor valor. Então, eu vou ter a amplitude entre o maior e o menor. A variância e o desvio padrão. Olha, a variância é 1 sobre n menos 1, a soma de x menos x elevado ao quadrado. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Variância sempre se representa S2. Para resumir, pessoal, eu até tenho aqui, olha, ó, a média informa uma medida de tendência central. Quer dizer, assim, um valor que representa a maioria dos elementos da amostra. Na média, a gente simboliza por um X com uma barra em cima. Como eu falei para vocês, a amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor em todos aqueles dados. Pega um conjunto de dados, por exemplo, 10 dados. Qual é o maior? 10. Qual é o menor? 2. A amplitude é 10 menos 2, dá 8. Então, a amplitude é um número que serve para dizer quantos elementos da amostra estão distantes do valor da média. Pode-se dizer que a amplitude é uma medida de tendência de afastamento da média. Ela não é muito usada, tá? Mais usado é a variância e principalmente o desvio padrão. A gente diz que a variância é uma medida de dispersão que mostra quão grande os valores estão distantes da média. Eu tenho uma média. Os valores, cada item, ele vai para cima ou para baixo da média, tá? A variância e o desvio padrão querem dizer o quê? Em média, quantos valores vão para cima e quantos valores vão para baixo, tá? Por isso, quando a gente determina o desvio padrão, ele sempre é mais ou menos alguma coisa. Então, vamos dizer assim, a média é 10,1. O desvio padrão é igual a mais ou menos 2,2. Significa que o conjunto de dados, ele se desvia do 10,1 mais 2,2 e do 10,1 menos 2,2, tá?
O desvio, a variância e o desvio padrão, eles estão sempre se referindo à média de desvio em relação à média geral dos dados. É meio chato, né, explicar isso. Quanto, em média, os dados se desviam para cima da média geral e quanto, em média, os dados se desviam abaixo da média geral. A amplitude aqui, digamos que a média tenha sido 10,1. Se eu coloquei amplitude de 8, então significa que eu posso ter um dado de 14 e um outro dado de 6, por exemplo. A amplitude é 8. Mas isso não significa muita coisa. A média, só pela média, ela é importante, mas ela não diz quanto que os dados variam. E daí o desvio padrão, ele calcula isso. Tá? Então, quão grande é o desvio em média dos dados para cima ou para baixo em relação à média central? Por isso que algumas vezes a gente coloca assim, olha, os dados têm em média 10,1 mais ou menos 2,2. Isso daqui é média, isso daqui é o desvio padrão. Então, a média geral dos dados é 10,1 e eles desviam 2,2 para cima e eles desviam, em média, 2,2 para baixo. Tá? E a partir daí a gente pode fazer diferentes cartas de controle. Por exemplo, a carta X, que é só com o estudo das médias, a carta R, que é o estudo destinado ao estudo da amplitude dos dados, ou denominado range, ou dispersão, que vai medir a variabilidade do processo, e a carta S, que é destinada ao estudo do desvio padrão, também é relacionada à variabilidade do processo. E, finalmente, gente, eu quero apresentar para vocês uma outra ferramenta que a gente usa no controle estatístico de processos, que é a chamada capabilidade do processo. Vamos dizer assim, o quanto o processo é capaz. Capabilidade se relaciona à capacidade do processo, tá? Então, a gente fala que o termo capabilidade tem a ver com a busca de uma forma para controlar e medir qual a capacidade que um processo tem para cumprir as exigências de uma determinada especificação. Gente, vamos pensar em 4 situações. Olha, a situação A. As especificações do projeto diz que o meu produto pode ir daqui até aqui, tá? E ele tem variações naturais. Essas variações naturais vão daqui até aqui. Opa, tá dentro. Legal. Ótimo. Aqui no B, as especificações do projeto diz que o meu produto pode ir daqui até aqui. Só que ele varia um pouco para baixo. Olha aqui. E aqui não alcança o máximo. Isso daqui está certo. Opa, temos um problema aqui. Ele passa o limite inferior. No exemplo C, eu tenho as especificações do projeto, só que as variações naturais extrapolam tanto de um lado quanto de outro. Olha aqui, ó. E no D, eu tenho as especificações do projeto, só que as variações naturais do processo fazem com que nem atinjam o limite inferior, nem atinjam o limite superior. Legal. 2 casos aqui que são aceitáveis. 2 casos que não são aceitáveis. Então, o C e o B, o processo não tem capacidade de cumprir as exigências das especificações do projeto. Já o A e o D de dado têm capacidade de cumprir as exigências das especificações do projeto. Tá? E isso a gente pode calcular. Isso é bem interessante, que daí vem o índice de capabilidade, ou índice CP. Esse índice, ele mede a folga existente entre os limites superior e inferior do projeto. Vamos fazer o seguinte. Esse índice mede a folga existente nos limites das especificações
dados pelo projeto, é o limite superior de especificação, e o limite inferior de especificação. E os limites de especificação dos projetos, que é dado pelos gráficos de controle. Então, aqui, ó, teórico ou desejado. E esse daqui é o que eu encontrei na prática. Ô, professor, mas o ideal é que na prática não seja tudo igual ao teórico desejado, o que eu especifiquei para o produto ser? Mas nem sempre acontece isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o limite superior especificado, vamos pegar aqui, ó, esse daqui. Eu vou pegar o limite inferior especificado, esse daqui, e daí subtrair um do outro, tá? E daí aqui embaixo eu vou colocar o que eu encontrei na prática. Qual o limite superior de controle que eu encontrei na prática? E aqui o limite inferior de controle que eu encontrei na prática, tá? O resultado nunca pode ser inferior a 1,33, porque senão o que acontece? O que mostra se for menor do que 1,33? Que o processo está com algum problema. O ideal é que o índice de capabilidade seja sempre superior ao 1,33. Então, só para voltar aqui, ó, pessoal. Vamos pegar no exemplo C. Esse é o limite inferior especificado. Esse é o limite superior especificado. Esse é o limite inferior de controle. E esse é o limite superior de controle, tá? É mais ou menos assim que funciona. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que eu tenha contribuído para vocês entenderem um pouquinho melhor o assunto. Qualquer coisa, entre em contato para a gente poder tentar responder as dúvidas de vocês de uma forma cada vez melhor, tá? Então, eu vou interromper aqui o processo de uma forma cada vez melhor. É isso aí, pessoal. Agradeço a presença de todos. Até a próxima aula. Até lá, pessoal.